Bom, pessoal, vamos continuar então. Na última aula nós falamos sobre as variáveis, correto? Os tipos de dados que as variáveis podem estar assumindo, tá? Basicamente, aqui no Visual G nós temos 4 tipos, que são inteiro, real, caractere lógico. Eu falei sobre a divisão básica de um algoritmo, que é a entrada de dados, os processos e a saída. Nesta aula, nós vamos falar sobre a atribuição de dados, a leitura de dados e a saída de dados, correto? Bom, então as minhas variáveis, conforme eu falei na última aula, elas servem para guardar dados, correto? Armazenar os dados na memória para serem trabalhados durante o desenrolar do meu algoritmo. Então, por exemplo, eu tenho a variável valor. A variável valor, ela recebe dados do tipo inteiro. Então, as informações que eu vou atribuir, ou que eu vou ler para essa variável, ela tem que ser do tipo inteiro, correto? Então aqui, por exemplo, eu posso dizer que valor recebe esse sinal, eu estou dizendo que ele é igual a 10. Então a minha variável valor, o valor dela é 10. Então, em qualquer parte do meu algoritmo que eu quiser representar o número 10, eu chamo a variável valor. Então aqui eu tenho uma atribuição de dados. Então estou atribuindo um valor para a variável valor, tá? Joia. Então, se eu quiser mostrar esse valor 10, eu tenho que dar uma saída de dados. Aqui no Visual G, o nosso comando de saída é a palavra reservada escreva. Escreva, ela é um método. Sendo o método, ela é caracterizada por abrir e fechar parênteses. Então, se eu disser escreva valor, eu estou saindo com a minha informação. Com qual informação? Eu atribuí o 10. Se eu mandar escrever valor, ele vai escrever o 10. Ok? Aqui no Visual G, nós temos duas formas para executar o nosso algoritmo. Eu posso vir aqui no Run, executar, e rodar o algoritmo, ok? Lembrando que essa versão que eu estou usando, ela é a versão 3.0.7, ok? Então, essa versão, ela é uma versão anterior à versão principal. A versão principal, ela está na versão 3.10, se não me engano, correto? Mas esse menu de executar o algoritmo, ele pode estar diferente em algumas versões, né? Ou tá como executar algoritmo, só executar, ou só run, tá bom? Mas a ideia é que ele possa executar o código que estiver no meu documento, tudo bem? Ou eu posso usar simplesmente a tecla F9. Essa tecla, ela executa também o meu algoritmo, tudo bem? Joia, então vamos lá. Então, se eu executar ou aqui no menu ou com F9, a minha saída na tela será valor, tá? E valor vale 10. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Run, rodar algoritmo, tá? Ele vai aparecer aqui do lado, tá? Como a minha tela está ampliada, ele aparece aqui, ó.
10. Ok? Então, a minha saída foi 10. Ok? Para eu fechar a execução, ou eu clico no X, ou eu teclo ESC no teclado. Bom, voltando aqui, nós temos então uma atribuição e uma saída de dados. Por enquanto não temos ainda o processo. Ok? Se eu mudar o valor da variável valor, então eu quero que a variável valor tenha o valor de 120. Então, qualquer referência para valor, ele vai pegar sempre o valor que foi atribuído. No caso aqui, o 120. Então, se eu teclar F9 no meu teclado, aqui ele executa 120. Ok? Eu posso melhorar o meu algoritmo. Dentro do escreva, eu posso estar colocando um texto, um rótulo. Por exemplo, o valor da variável. Eu coloco uma vírgula e ele vai imprimir na tela para mim. O valor da variável é valor, que é 120. Vamos lá? Executar, rodar algoritmo. Ele está aqui do ladinho. E eu tenho aqui a frase, o valor da variável é 120. Tranquilo, né, gente? Muito fácil, né? Então, a minha variável valor tem um valor fixo que é mostrado aqui no comando escreva. Então, o comando escreva é um comando de saída. Ok? Joia. Mas vamos supor que eu não quero atribuir o valor para a variável. Eu quero usar o comando leia. O comando leia, ele tem uma particularidade. Ele vai receber um valor via teclado. Então, quando eu executar o meu comando, ou melhor, o meu algoritmo, o valor vale 120. Porém, a próxima linha diz para eu ler. Esse comando leia, ele é exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Executar, rodar algoritmo. Então eu tenho aqui, eu vou trazer para cá, para ficar mais fácil para entender. Ok? Opa, vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, ele está piscando. Então nesse momento, se eu digitar 400 e teclar Enter, o que acontece? Ó, o valor da variável é 400. O valor não é mais 120. 120 é o valor inicial. Porém, esse valor inicial ele foi substituído pelo valor que eu li. Então, o comando leia espera sempre um valor a ser digitado no meu teclado. Ok? Então, vamos lá, fazer mais um teste. Executor. Traz para cá para a gente visualizar melhor. Então, eu vou digitar aqui o número 10. Então, o valor da variável é 10. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então, só para resumir essa aula aqui, nós falamos de atribuição de dados, é quando eu declaro um valor fixo para a variável. Nós falamos do comando leia, que é quando o programa espera uma leitura, uma entrada de dados, uma digitação, no caso aqui do 10. E o comando escreva, ele mostra a minha variável com um texto para exemplificar o que quer dizer essa variável aqui. Tudo bem? Bom, então essa foi a aula de atribuição, de leitura e de escrita de variável. Tá joia? Até a próxima. Valeu!